Até que enfim, hoje amanheceu esse sol aqui nas montanhas da Serra da Mantiqueira, depois de dias e semanas de chuva torrencial. Já tava mofando aqui, mas muito interessante. Eu tava aqui tomando meu cafezinho, acordando, tomando esse sol depois de tantos dias, e me veio aí uma imagem de alguns pinguins no frio se juntando ali para se manterem aquecidos. E eu não pude, enquanto cientista da religião, mas também enquanto biólogo, deixar de fazer esse paralelo. Como a religião, ela pode ter sido um dispositivo de adaptação e sobrevivência fundamental para a nossa espécie. Para além do que a gente entende hoje como sendo religião, essa coisa empoeirada, essa coisa por demais racionalizada, sistematizada, instituída, essa coisa, entre aspas, tecnológica. Eu não pude deixar de pensar, vendo essa questão, como é que a religião, para além disso, ela também foi um ponto de encontro dos indivíduos da nossa espécie ao longo das dezenas de milênios em que a gente vem caminhando, se transformando, sobrevivendo ao longo do tempo. Lembrar dos rituais dos nossos ancestrais se juntando ao redor do fogo para se manterem aquecidos nas noites mais longas, se manterem protegidos contra possíveis e eventuais predadores e perigos noturnos, né? Não pude deixar de pensar nesse momento que se estende até hoje de ponto de encontro. A religião como sendo esse ponto de encontro da espécie, dos indivíduos e dos grupos para aquecerem a si mesmos. Fisicamente, biologicamente, mas não só. Porque se a gente pensar por essa via, a gente lembra que durante esses pontos de encontro, durante essas rodas, esses agrupamentos feitos, eram tecidas histórias, eram tecidas narrativas sobre o mundo, sobre o cosmos. A memória ali criada, engendrada nesses momentos ritualísticos de encontro, sobrevivência, adaptação, também passa pela construção de mitologias. Imagina, ao longo de milênios e milênios e milênios, vai transformando isso que a gente chama hoje em dia de religião como sendo um repositório de conhecimento sobre o mundo. E é aí que eu chego num sinônimo muito interessante de religião que eu acho hoje, que tira um pouquinho a poeira do termo, no sentido de religião sendo uma cosmovisão. Narrativas e práticas tecidas individual e coletivamente sobre o cosmos. Se nós pensarmos nas mitologias, qualquer tradição religiosa hoje em dia, e principalmente naquelas narrativas que ainda estão vivas, sempre elas começam com a ordenação do caos, dessa bagunça, desse perigo, dessa sombra amorfa que nos precede. Então, religião enquanto cosmovisão se dá também nesse encontro e nessa tentativa de ordenar o caos. Hoje em dia, a gente sabe, não necessariamente pela via da racionalidade, que se transformou, inclusive, no fundamento da cosmovisão científica, né? Nós tentamos organizar, criar narrativas, gerar conhecimento, hoje em dia, através da racionalidade da empiria e do método científico, que tenta ordenar esse caos, ligar esses pontos em que a gente está imerso, em dispositivos ou linhas que, pelo menos, não necessariamente sejam controlados, mas sejam antecipados, sejam conhecidos, que a gente consiga navegar sobre eles. E aí a religião, no sentido de cosmovisão, também, eu acho que cumpre esse papel. Imagina, gente, por milênios e milênios e milênios de história de sobrevivência e adaptação da nossa espécie, a linguagem de ordenação do caos, ou de cosmovisão, ou de investigação da existência do real, passava pela linguagem simbólica, pela linguagem mitológica, pela linguagem ritualística. E eu acho que isso, como o Lévi-Strauss bem notou no seu Cru e Cozido, né, na série Mitológicas e tal, eu acho que isso já se constituiu enquanto uma das estruturas
que nos torna humanos. Se não tanto, assim, para não cair no humanismo, são estruturas de construção, retenção e propagação de um conhecimento que agora não passa necessariamente pela razão, né? Porque o símbolo, o mito e o rito, eles não precisam ser explicados racionalmente, mas nem por isso eles deixam de dizer algo para a nossa situação, para o nosso situar nesse cosmo caótico. As religiões, as cosmovisões consistem, nos chega até hoje como sendo esse imenso baú milenar dentro do qual e sobre o qual nossos antepassados da espécie foram tecendo técnicas de sobrevivência, organização e conhecimento sobre a realidade. E eu acho muito interessante, importante a gente falar sobre isso, porque a gente desloca a religião nesse lugar de uma metafísica boba, de uma metafísica da verdade, do fundamento, do fundamentalismo, uma metafísica do controle, da hegemonia, para entendermos as religiões em suas mitologias, simbologias e ritualísticas enquanto verdadeiras bibliotecas vivas que devem ser experimentadas para serem atualizadas. Mas, obviamente, na nossa sociedade moderna, demasiadamente moderna, a gente meio que perdeu ou deixou de exercer, principalmente depois do iluminismo, essa herança europeia, colonialista, a gente deixou de exercer essa disposição, inclusive colocando e relegando essa memória viva como sendo inferior, como sendo menos válido, ou como dizendo menos do que outras formas de tecer conhecimento sobre o mundo. Obviamente, a religião e a cosmovisão operam sobre outros nexos de relação, mas nem por isso dizem menos sobre o mundo. Basta a gente olhar hoje, vivos, as cosmovisões originárias. O tanto que as cosmovisões indígenas sabem, detêm sobre essas relações, se inserindo nessas relações, mas por uma outra via, uma via simbólica, uma via ritualística, uma via mitológica, inclusive, e isso ainda opera, né, se a gente pensar nas tradições afro-brasileiras, tradições iorubá, inclusive, nas tradições dos esquimós, dos evenk lá na Sibéria, dos aborígenes na Austrália. A gente vê que esse baú está em constante trabalho. As pessoas ainda entendem, sabem da importância desse baú enquanto um acúmulo milenar de conhecimento, de investigação, de descobrimento e encantamento do homem, da mulher, da pessoa humana frente a esse cosmos. Então acho que vendo hoje, né, pensando nessa questão aqui, tomando meu cafezinho, eu lembrei disso. O quanto a gente precisa deslocar a religião desse lugar da verdade para o lugar do dispositivo, como se fosse uma biblioteca. E para a gente ter acesso a esses conhecimentos que a gente vem perdendo enquanto sociedade ocidental, moderna, colonizada, a gente precisa reaprender a falar essa língua, essa linguagem, no sentido da experiência mesmo. Imagino tanto que os mitos dizem sobre a psique humana, a gente tá aí, por exemplo, a psicanálise, muito da psicologia bebe diretamente da mitologia greco-romana, né? A psique tem nome de uma deusa, né? Eros, esse amor tem nome de um deus, né? Se as mitologias e as cosmovisões e ritualísticas implícitas nesses processos e simbologias fossem tão ignorantes ou dissessem tão pouco para nós, elas já teriam sido descartadas. Mas o nosso próprio conhecimento, a nossa própria visão moderna sabe disso, né? Quando encontra os limites e alguns limites teóricos, a gente apela para o pensamento mitológico. A gente pensar aí, como eu estava dizendo, na psicologia, na filosofia, nas próprias ciências humanas como um todo, e por que não a biologia? Enfim, tudo, né? Nosso pensamento recorre às componentes mitológicas para
nos auxiliar. E isso diz muito sobre o papel que as cosmovisões, religiões têm hoje em dia pra gente. E teve, né, sempre na história da humanidade, como sendo esse baú, esse repositório. Então eu acho muito interessante a gente começar a pensar com base nesse gatilho que foi esse vídeo dos pinguins. Obviamente, eu não estou dizendo necessariamente que os pinguins estão nessa ou praticando isso que a gente está falando, mas são gatilhos, né, de como a gente pode refletir sobre o mundo. Religião como sendo esse lugar de atualização de uma memória, de sobrevivência, de adaptação, de conhecimento, de construção sobre o mundo, nosso lugar no mundo e nossa relação com ele, milenar. E eu tô falando que dezenas de milênios de vida humana, da espécie humana na Terra. E aí hoje a gente precisa reaprender a falar essa linguagem, principalmente depois do trauma moderno, colonialista e da hegemonia, né, do descrédito que a religião foi assumindo, muito pela culpa do que fizeram com ela, transformando em instrumento de dominação, poder e controle. Mas se a gente pensar na religião enquanto esse repositório, esse dispositivo que tem muito a dizer sobre o nosso lugar e relação conosco, com as outras pessoas, mas com o ambiente, a gente começa então a se relacionar com essa dimensão da vida humana de uma maneira muito mais propositiva. E obviamente a gente precisa reaprender a falar essa linguagem. A cosmovisão e a religião implicam em uma literacia e um letramento. Não no sentido de eu tentar fazer você acreditar. Isso aí a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre um letramento da linguagem que se faz simbólica. Que eu digo quando eu teço uma narrativa, ou escuto, ou trabalho com uma narrativa simbólica sobre o mundo. E que isso se torna sistematizado em uma narrativa ou em um corpo mitológico que nos faz praticar essa simbologia enquanto ritual. A religião alcança, enquanto cosmovisão e esse baú de memória coletiva viva, alcança lugares da nossa existência que o mero discurso objetivo não alcançam. Rudolf Otto iria dizer que o próprio da religião é a dimensão do irracional. Mas para sair da teologia, a gente pode cair em Jung também, que é falar, né, que o simbólico, o mitológico, o ritualístico está no lugar do arquétipo. Arqué seria essa raiz, essas estruturas mais fundamentais da nossa própria existência que se revelam em padrões, em tipos, né, arquétipos que nos perpassam enquanto tal. Shilaimaha ia dizer que religião é um sentimento. Para a gente acessar essa dimensão simbólica, mitológica e ritualística, a gente necessariamente precisa ser tocado sentimentalmente por ela. Kierkegaard diria que é uma decisão pautada no absurdo, é um salto que você faz para ser interpelada por esse repositório. Enfim, só estou dizendo aqui algumas coisas para ampliar a nossa visão sobre o que é religião, o que é cosmovisão nesse sentido, para que nós possamos não perder isso que foi sendo tecido e que pode ter, inclusive, garantido a nossa sobrevivência por dezenas de milhares de anos enquanto espécie e que continuam garantindo a sobrevivência de povos originários, de povos tradicionais, enfim, né? É obviamente essa disposição, entre aspas, religiosa, espiritual que se detém com o mundo. A religião nos mobiliza e sempre nos mobilizou a nos relacionarmos uns com os outros, com nós mesmos e com o mundo de uma maneira simbólica, mitológica e ritualística. E é por isso que eu acho que quem sacou, os mal intencionados que sacaram essa força, puderam se apropriar dela, fazer com que a religião e a cosmovisão deixasse de ser religião e cosmovisão e se tornassem instrumentos de poder e manipulação. Mas entender isso, acho que é um primeiro passo, inclusive, da gente não se render a esses lugares, né? A esse tipo de relação. Enfim, imagina só pessoas se reunindo ao redor do fogo para compartilharem conhecimento, experiências,
memórias, para criarem narrativas, debaterem, se assustarem, se encantarem. Eu lembro agora dos bardos, né, que vão contando e reatualizando essas histórias com base na oralidade, na musicalidade, enfim. Os bardos celtas, né, eram aqueles que errantes que cantavam, né, essas lendas, esses mitos, que não são apenas historinhas, mas são instrumentos de como as pessoas poderiam sobreviver, inclusive ao frio, à chuva, aos inimigos, aos perigos, sobreviver ao desencantamento e, sobretudo, manter viva a memória e a capacidade de se encantar perante o mundo. Essa foi uma reflexão que me veio, né, baseada ali naquele vídeo, mas que eu me senti à vontade de sentar aqui, tomar meu cafezinho e compartilhar com vocês. Faz sentido para vocês? Obviamente, como é uma prosa, eu tô falando de coisas que estão me vindo aqui, e eu acho que a gente precisa cada vez mais disso. Eu, pelo menos, preciso mais disso, sabe? De uma espontaneidade não roteirizada, de uma prosa, de sentar ao redor de um fogo e simplesmente tecer, sem aquele peso do rigor, né? Mas também bebendo dessa cosmovisão para nossa inspiração. Afinal, estamos vivos hoje, né? E não podemos sair do nosso momento histórico que nos perpassa, inclusive. Então é isso. Espero. Será que fez sentido para você essa prosa? Eu tô pensando em fazer mais vezes. Se sim, curte aqui, comenta se isso te proveu algum insight, se isso ressoou aí com você. Me digam se gostaram desse formato. Que aí, para mim, é um prazer sentar aqui debaixo desse sol, nas montanhas da Serra da Mantiqueira, para prosear de coisas que me atravessam tanto. Então já segue aqui também o canal do Numinarium. Essa é a minha proposta, né? Com vocês. Tá bom?